né? E ele não se escondia. As janelas da lua dele estavam no recinto aberto, mas ele não orava. Ele não orava para chamar a atenção de ninguém. Ele orava ao Deus do céu, lá na casinha dele, caladinho e clamando ao Senhor. Aí os príncipes enxeridos, né, disse assim para eles, disse assim ao rei: olha aí, tu não fizesse o mandato, tu não assinasse, para que se alguém pedisse
Isso é para você saber, irmãos, que Deus ele tem o poder. Aleluia. De entrar com você. Ele tem o poder de entrar com você no espinho, no fogo, na água. Ele tem o poder, quando o Senhor